Prontinho. Quem já acompanha nosso canal sabe muito bem que a gente já vem há algum tempo passando alguns conteúdos voltados para a área do fuse. Conteúdos mais focados que vão sim te ajudar a transformar uma garrafa de vidro em qualquer outra peça que você desejar. E durante todo esse tempo existe uma coisa que a gente ainda não passou aqui no canal, ou pelo menos não fizemos nenhum vídeo focado especificamente nisso, que é o furo do vidro. Afinal, como fazer o furo do vidro? Qual broca utilizar? É usado uma furadeira comum? É isso que a gente vai ver hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fuse. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para fazer um furo no vidro de uma forma bem rápida e simples. Essa é uma dúvida que muita gente vem me perguntando tanto no Instagram quanto no próprio Facebook. Como que é possível fazer esse furo? Na verdade, eu já fiz outros vídeos aqui no canal onde eu mostro alguns takes de como que é feito o furo no vidro, mas eu ainda não fiz nenhum vídeo especificamente sobre o furo. Porém, eu já fiz um vídeo focado especificamente na broca diamantada, que é a broca usada para fazer o furo do vidro. Eu trouxe uma aqui para você dar uma olhada. Essa daqui é uma broca diamantada, criada especificamente e unicamente para furar o vidro. Bom, eu não vou entrar muito a fundo na questão da broca, porque eu já fiz outro vídeo aqui no canal onde eu explico mais ou menos como que ela funciona, qual que é uma broca de boa e de má qualidade. Na verdade, como que você pode identificar uma broca de boa qualidade e uma de má qualidade. Vou deixar o link aqui no card para você assistir logo na sequência desse vídeo. Então vamos lá. Para isso, eu vou utilizar, para fazer o furo no vidro, eu vou utilizar uma broca um pouco menor. Essa também é uma broca diamantada. Ela tem na ponta a espessura, a espessura da ponta dela, a circunferência da ponta, enfim, essa aqui é uma broca de 4 milímetros de espessura na ponta, ou seja, ela vai fazer um furo no vidro de aproximadamente 4 milímetros. Para isso, eu vou utilizar como vidro de exemplo, como exemplo de peça, eu vou utilizar essa peça aqui. Essa é uma peça de vidro de garrafa, na garrafa da cor âmbar que eu fundi. Cortei um quadradinho para mostrar aqui para você. Então a peça que eu vou furar é essa daqui. E para isso eu vou utilizar uma furadeira comum, uma furadeira de mão. Ela eu vou colocar sobre uma base fixa, para que eu tenha controle sobre a pressão que eu vou colocar na furadeira. E isso é muito importante, principalmente na minha área, que você tenha o máximo de controle possível sobre a pressão que você coloca na furadeira. Na verdade não é bem pressão na furadeira, é a pressão que você coloca na ponta da broca sobre a sua peça de vidro. Porque se a pressão for muito grande, a sua peça tende a romper, tende a quebrar, porque é vidro, ele é super sensível tanto a mudanças bruscas de temperatura quanto à pressão exercida sobre ele. E um outro detalhe muito importante é que o vidro tem que estar submerso na água. Mas enfim, esses detalhes aqui sobre o furo eu vou explicar na hora que eu estiver furando. Então vamos lá, eu vou montar minha furadeira, a minha broca, levar a minha pecinha e vamos furar. Bom, para que o furo seja feito de uma forma mais correta e perfeita, digamos assim, ele tem que ser feito com o vidro submerso na água. Então a gente vai colocar aqui a nossa pecinha para a gente fazer o furo nela. Por que que ele tem que estar submerso na água? Porque o atrito entre a broca e o vidro gera calor. E a gente sabe muito bem que o vidro é altamente sensível à mudança brusca de temperatura. Então, quando a broca encosta aqui, caso a gente utilize, faça o furo sem a água, esse atrito aqui vai gerar muito calor nessa área onde a broca está encostada no vidro, enquanto na área mais distante, não. Então, enquanto aqui vai estar começando a aquecer muito rápido, aqui vai continuar frio. E isso vai causar um salto térmico nessa peça, um choque térmico na peça, e ela vai sim quebrar. Então vamos lá, eu vou colocar o vidro submerso na água, vou colocar aqui um pouco d'água aqui dentro, vou colocar mais um pouco. Não precisa estar muito submerso na água, basta que a água esteja
2 ou 3 milímetros acima da superfície do vidro. Então agora que a gente adicionou a água, eu venho aqui e determino o meu limite. Eu não posso furar o vidro muito próximo da borda, porque a tensão da broca com o vidro poderá causar o rompimento aqui na lateral. Então eu calculo mais ou menos 3 milímetros de distância da broca, onde eu vou fazer o furo. No caso, eu vou fazer o furo aqui e ligo a minha furadeira. Um detalhe muito importante sobre a pressão que eu devo colocar na minha furadeira para que ela fure o vidro. A pressão deve ser mais ou menos o dobro. Se você já cortou o vidro, já utilizou o cortador, você já tem mais ou menos uma noção de qual que é a pressão que você coloca no seu cortador para que ele faça a linha de debilitação, para que o seu vidro seja cortado, seja rompido. Enfim, para você cortar o seu vidro. Aquela pressão que você coloca sobre o seu cortador, você deve colocar aqui na furadeira o dobro dela. Tá ok? Então vamos lá, vamos fazer o furo da nossa peça de vidro. Uma coisa que eu costumo fazer quando eu estou furando o vidro é não furar ele direto, ou seja, fazer com que a broca atravesse o furo. Porque à medida que a broca vai entrando, a parte de baixo aqui do vidro vai se tornando muito mais sensível. Então, se eu colocar muita pressão na broca para que ela atravesse, geralmente as percas, no caso as percas de peça na hora de fazer o furo, são um pouco maiores. Então o que eu faço? Eu pego minha peça e viro com a parte de baixo para cima e continuo meu furo na direção contrária, ou seja, eu vou pressionar minha broca exatamente em cima de onde eu comecei a fazer o furo do outro lado, para que as duas partes se encontrem no centro da peça. Sendo assim, ela se torna um pouco mais forte nessa área, porque se eu forçar muito a broca para atravessar o vidro, no caso desse lado aqui, ele tende a rasgar um pouco aqui nas laterais e aí fica uma peça feia. Então, para que isso não aconteça, eu posiciono minha peça, faço aqui, encosto a furadeira para me certificar de que está exatamente na mesma posição do outro furo, ligo ela. Prontinho. Bom, como você pode perceber, o furo ficou bem interessante, não foi tão complicado de se fazer, porque a broca é específica para essa finalidade. Existe uma outra broca, outros modelos de broca que também dão-se para fazer o furo no vidro. Eu vou fazer vídeo sobre elas mais para frente. Por enquanto, o que você tem que entender é que você percebeu que durante o momento em que eu estava fazendo o furo no vidro, eu mantive pressionava um pouco a furadeira, depois levantava, fazia o movimento de subir e descer da furadeira. Então, esse movimento de subir e descer é para que não exista uma tensão muito grande entre a broca e o seu vidro. Porque se eu deixo ela encostada no vidro, à medida que ela vai girando, o atrito vai aumentando aqui no vidro. O vidro, mesmo que esteja submerso na água, ele tende a aquecer muito também nessa área onde a broca está encostando. Então, eu encosto a broca, faço pressão, ela faz o trabalho dela de broca, depois eu levanto aquela superfície do vidro em que estava encostada a broca. Assim que eu tirar ela, a água na qual o vidro tem que estar submerso vai e invade aquela área, resfria. Eu desço a broca de novo, ela esquenta, levanto, a água invade, resfria. Ou seja, eu não tenho um aquecimento, eu não crio uma tensão desnecessária nesse ponto em que eu estou furando o vidro. Sendo assim, ele tende a quebrar com mais dificuldade, porque sim,
À medida que você vai pegando o jeito, enquanto você ainda não pega o jeito de furar o vidro, você ainda não calcula direito essa pressão. Então, se você coloca pressão de menos, a broca tende a demorar muito para fazer o trabalho dela. Se você coloca pressão demais, o vidro tende a se romper. E principalmente se você furar muito, vou colocar aqui. Se você furar muito na borda, muito próximo da borda. Lembrando de sempre deixar um espaço, uma distância entre o furo e a borda da sua peça de pelo menos 3 milímetros. Você pode diminuir essa distância para 2 milímetros, dependendo da sua agilidade com a broca. Mas por enquanto, se você ainda estiver pegando o jeito com a furadeira, eu recomendo pelo menos 3 milímetros. Bom, espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para você. Ele foi um conteúdo um pouco mais superficial, porque em alguns detalhes, em alguns furos, você tem que rotacionar um pouco mais a furadeira ou um pouco menos. Isso dependendo tanto da broca que você está utilizando, quanto do vidro que você vai estar furando. Por exemplo, quanto mais fino for o vidro, o ideal é que você rotacione menos a furadeira, porque se você rotacionar muito ela muito rápido, o atrito tende a ser muito grande, e um atrito grande em um vidro muito fino, é quase certeza que ele vai romper. Mas enfim, isso eu posso deixar dependendo do feedback que vocês me derem sobre esse vídeo, se eu posso explicar um pouco mais para frente com um pouco mais de detalhes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. Se você tem qualquer dúvida também a respeito desse assunto ou sobre esse vídeo em específico, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!